Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. E principalmente que Deus possa abençoar a sua semana. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar bastante sobre o desfecho do Campeonato Brasileiro da Série B, todo aquele vexame, o desleixo que aconteceu em 2021. A gente vai falar bastante aí sobre a reestruturação do departamento de futebol do Vasco da Gama. A gente vai mandar um recado aqui para o seu Júlio Brandt, oportunista, que deu uma declaração no dia de ontem. E a gente vai falar bastante aqui sobre o julgamento decisivo que acontecerá hoje no Pleno, no órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, às 13 horas da tarde. Então me acompanhe até o final, que este vídeo aí tá polêmico e a gente vai colocar as nossas opiniões. Bom, se inscrevam aqui no nosso canal. Para quê, Laureano? Para que a gente possa ter voz ativa frente a essa diretoria golpista, essa diretoria que está fazendo mal ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu peço a sua ajuda, principalmente o senhor, a senhora que está insatisfeito, para a gente poder cobrar esses caras que estão lá no Vasco da Gama. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Vamos começar aqui pelo futebol. Ontem o Vasco da Gama encerrou a sua participação no Campeonato Brasileiro da Série B. E o Vasco conseguiu perder 15 jogos neste campeonato da Série B. Foram 38 jogos, o Vasco quase que perdeu a metade aí das partidas. E o Vasco foi presa fácil. O Londrina venceu o Vasco ontem com extrema facilidade. E rapaziada, aquilo que eu vi ontem em campo me deixou muito preocupado para 2022. Departamento do Vasco está aí em cacos. E ontem o Jorge Salgado deu uma declaração lá na Vasco TV. O golpista afirmou que o futebol de 2021 foi um tremendo desastre, conforme a gente já tinha relatado aqui para vocês. Então, quando o próprio incompetente faz essa ressalva aí, é porque não tem mais como defender. E rapaziada, é o seguinte, o Vasco precisa o mais rápido possível definir essa situação do executivo, do coordenador, do técnico e do vice-presidente do departamento de futebol. Muitas pessoas dizendo aí que o Zé Ricardo e também o Ricardo Gomes pode até serem anunciados no dia de hoje, que estão praticamente aí fechados com o Vasco da Gama. A gente segue aguardando todo esse dilema, porque o Vasco vai precisar fazer investimento, ainda que não tenha dinheiro, porque a situação está caótica aí no clube. Bom, com relação à declaração dada aí pelo Júlio Brandt, seu Júlio Brandt oportunista, simplesmente abre aspas para ele. Ele criticou o Jorge Salgado e disse: a arrogância é a mãe da incompetência. Eu quero dizer para você, Júlio Brandt, que tudo que o Vasco da Gama está vivenciando aí tem a sua assinatura. Você arquitetou esse golpe junto com o Mussa. É muito simples, é só vocês renunciarem essa ação aí.
mas vocês ficam lacrando, ficam jogando para a galera como se vocês fossem opositores ao Jorge Salgado. E na verdade vocês estão tudo aí alinhado com esse golpista fazendo mal à instituição Vasco da Gama. Então vamos ser verdadeiros. Vocês foram para aquela enquete do dia 14 com o objetivo de aplicar o golpe e agora fica aí se fazendo de vítima. O Vasco da Gama, pessoal, precisa se ver livre desses ratos aí. Bom, com relação ao julgamento que a gente vai ter hoje aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Hoje, o desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos, às 13 horas da tarde, vai decidir o futuro aí do clube, o julgamento do agravio civil do Roberto Monteiro está em pauta e a gente vai ter novidades hoje aqui no Tribunal de Justiça. Laureano, qual a tua opinião sobre isso? Eu acho muito pouco provável da gente ter aí uma reviravolta na justiça. Esse trâmite é normal, tem que passar aí pelo pleno, pelo órgão máximo do Tribunal de Justiça, para que ele possa subir lá para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. É o que eu falo aqui para vocês, eu tenho dito toda semana. O nosso foco deve ser o seguinte: a ação lá dos Templários, a gente precisa cobrar o desembargador Camilo Rulieri para poder dar a decisão envolvendo lá a suspeição do Dr. Paulo Roberto, e o nosso foco é também a coleta das assinaturas aí para a convocação da nova AGE. Então a gente precisa ficar atento a essas duas situações. Você que não é sócio do Vasco, por favor, seja um sócio estatutário do clube para que a gente possa convocar uma nova eleição e para que o Jorge Salgado e todos esses golpistas que estão lá no Vasco da Gama possam, de uma vez por todas, serem destituídos do poder. Agora é o seguinte, Laureano, você está querendo dizer que nesse julgamento nada vai acontecer hoje? Pode até acontecer, perfeito? Mas vocês sabem como que são as coisas aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. É a título de informação. Hoje tem um julgamento aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no pleno, no órgão especial, onde o agravo civil do Roberto Monteiro será julgado. Lembrando que no dia 6 de dezembro existe também outro julgamento, que é o julgamento do agravo civil do Levenciano. Perfeito? E por falar em Leven, o Leven está subindo uma hashtag lá no Instagram dele, hashtag Somos Todos Lunáticos. Vai lá, deixa sua mensagem pro Leven e sobe aí no Instagram, aqui no YouTube, essa hashtag Somos Todos Lunáticos. Bom, meus amigos, vamos aguardar essa decisão. Vamos ver se o treinador e o coordenador de futebol hoje serão aí simplesmente anunciados, para que a gente possa trazer na parte da tarde para vocês o veredito de tudo isso. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!